Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus, amém? Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória, né? Estamos felizes porque o Senhor, Ele está neste lugar. Abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. E o versículo é o versículo de número 42. Glória a Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Aleluia. E versículo de número 42. Aleluia. O culto está uma bênção hoje, graças a Deus. Aleluia. Maravilha, Deus é bom o tempo todo, amém? Graças a Deus. Quem achou diz amém, Jesus? Amém. A palavra do Senhor diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações, amém? Perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Podei-vos assentar na presença do Senhor Jesus. Glória a Deus. A igreja de Jesus, irmão, ela nasceu para ser uma igreja vitoriosa. A igreja de Jesus, ela foi idealizada e ela nasceu para ser uma igreja poderosa, uma igreja vitoriosa. Deus não criou a igreja para ser fracassada, para ser sofredora. A igreja ela tem que vencer, porque a Bíblia chega a dizer que, aleluia, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Os portões do inferno não ficam de pé. Eu sempre pensava errado na minha infância de crente. Eu achava que a igreja estava escapando do inferno, que o inferno perseguia, mas a igreja vencia. Ai, Jesus, o inferno vem, mas nós estamos vencendo, nós não vamos ser derrotados. Eu pensava assim, mas como eu comecei a ler a Bíblia mais um pouco a profundo, eu entendi que na verdade é diferente. Na verdade é o inferno correndo e a igreja perseguindo, e o inferno tentando fechar o portão e a igreja derrubando o portão, e o demônio tentando trancar, mas a igreja chega e traz libertação. A igreja de Jesus, ela não nasceu para ser fracassada, ela nasceu para ser vitoriosa. Deus criou a igreja para ela marchar na terra em vitória, prevalecendo. É certo que nós enfrentamos lutas, provações, dificuldades, mas a palavra de Paulo diz: em tudo isto somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Nós vemos hoje uma igreja no nosso âmbito geral, num plano geral. Nós vemos uma igreja que parece que não vence. Nós olhamos na cara de alguns crentes e parece que eles não refletem essa vitória. Parece que eles não mostram em seu semblante essa vida vitoriosa. Aí, se você vai, não sei se você vai concordar comigo, mas eu vim trazer para você o porquê que isso acontece. Nós lemos aqui nesse versículo aqui 4 marcas de uma igreja poderosa, 4 marcas de uma igreja vitoriosa. Se faltar qualquer uma dessas 4, essa igreja não é vitoriosa. A igreja precisa desses 4 aqui para ser vitoriosa. E a primeira coisa que nós encontramos aqui é a palavra doutrina. A Bíblia começa dizendo: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é doutrina? Doutrina é ensinamento, disciplina, conhecimento de Jesus, palavra de Cristo, palavra de Deus.
sabe por quê? Porque está faltando entendimento, conhecimento da palavra de Cristo. Está faltando muito doutrina na igreja. Muita gente entende doutrina como usos e costumes, mas não é isso que a palavra está dizendo. Doutrina é ensinamento. Não adianta nada você andar parecendo um sepulcro trancado, tudo tapado, bonito por fora, mas por dentro não tem vida, não tem pão vivo, não tem Cristo, não tem a verdade de Deus fluindo. Tem gente que anda, irmão, uma santidade externa tremenda, mas falta o essencial, o Cristo verdadeiro trabalhando dentro de seu coração. Aleluia. Essa igreja aqui, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Que doutrina é a doutrina dos apóstolos? O próprio Jesus ordenou lá em Mateus capítulo 28, versículo 19: ide e fazei discípulos. Para fazer discípulo, irmão, tem que ensinar, tem que ter doutrina. Como é que vai discipular alguém se você não conhece? Como é que você vai ensinar algo que você não sabe? Como é que você vai passar Cristo para a pessoa se você não tem? Para fazer discípulo, precisa ter a doutrina de Cristo dentro do coração, ensinando, batizando e ensinando a guardar as coisas de Deus. O próprio Jesus ordenou que fosse ensinado. Essa doutrina é a doutrina de Cristo. Essa doutrina dos apóstolos é a doutrina de Cristo. Lá em 2 João capítulo 9, capítulo único, em versículo 9: todo aquele que prevarica e não persevera na doutrina de Cristo não tem Deus. Pode gritar que tem, mas se não tem a doutrina de Cristo, não tem. Pode mostrar muita coisa, mas se não tem a doutrina de Cristo, está fora do propósito de Deus. E a doutrina de Cristo é maravilhosa. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 28, quando ele estava ensinando, aconteceu que, concluindo Jesus a sua pregação, a multidão se admirou da sua doutrina. A doutrina de Cristo sempre vai causar muita admiração. Ei, irmão, o ensinamento de Cristo não só nos admira, até os ímpios, os infiéis, os homens aí fora se admiram dos ensinamentos de Cristo. Sabia que no Brasil tem um cientista, um homem que estuda a mente? Ele começou a estudar, ele queria compreender o pensamento de Cristo, a mente de Cristo. Ele começou a estudar a mente de Cristo. Sabe o que aconteceu? Virou crente. Augusto Cury está por aí ensinando. Eu era ateu, mas agora, quando comecei a estudar a mente de Cristo, virei crente em Cristo Jesus. A doutrina de Cristo causa admiração. A igreja deve amar, desejar, ansiar, como o salmista disse: como o servo anseia pelas correntes das águas, a minha alma por ti suspira, ó Deus. A igreja vitoriosa é uma igreja que tem desejo pela doutrina de Cristo. Ela quer a doutrina de Cristo. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios capítulo 2, versículo 16: quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Ninguém. Mas nós temos a mente de Cristo. A igreja tem a forma de pensar de Cristo. A igreja pensa como Cristo pensa. A igreja trabalha nos moldes da doutrina de Cristo. Aleluia. E não só isso, João capítulo 14, versículo de 26: aquele consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o quanto vos tenho dito. Para você lembrar da doutrina de Cristo, do ensinamento de Cristo, do que Cristo quer, de como Cristo quer a sua vida, é através do Consolador que Ele enviou para ensinar, para fazer lembrar as palavras de Cristo. Aleluia, glória a Deus por isso. A igreja precisa da doutrina de Cristo, irmão. Você precisa ter a doutrina de Cristo dentro da sua casa. Larga um pouco o celular e pega de vez em quando a Bíblia, irmão.
Larga um pouco a TV de lado e pega a palavra de Deus, irmão. Senta num canto da casa e estuda a palavra de Cristo, a doutrina de Cristo. Sabe, às vezes você diz assim: pastor, eu até quero ler, mas eu não entendo. Se você insistir, olha, escuta o que eu vou dizer. Se você insistir, aquele Consolador que o Pai enviou, que já desceu, ele vai descer ali e vai instruir e vai ensinar. E brinca não, que tu acaba virando pregador. É só insistir um pouquinho mais. Não desanima não, estuda a palavra de Deus, insiste na palavra de Deus. A Bíblia diz que essa igreja, ela perseverava na doutrina. E era tanta doutrina, tanta doutrina, tanta doutrina, tanta doutrina, irmão, que, olha o que a Bíblia diz: não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa doutrina. Eles estavam tão perseverantes na doutrina que a cidade inteira se encheu da doutrina de Cristo. Não se tinha um canto naquela cidade que não se ouvira do ensinamento de Cristo. Eita Deus, como eu quero que Cascavel fique assim, Jesus. Como eu quero que essa cidade fique desse jeito, que todo mundo comece a falar sobre a doutrina de Cristo, que todo mundo comece a falar sobre a salvação de Cristo, o poder libertador do Evangelho de Cristo, o poder transformador da graça de Cristo. Ai, como eu quero, aleluia. É um desejo do meu coração que esse poder se torne aquilo que está na boca de todo mundo. Aleluia. As pessoas comentando entre elas na lotação, no trabalho, em todo lugar, dizendo: mas que Cristo maravilhoso. Você viu o que Cristo fez lá no Interlagos? Você está sabendo o que Jesus fez lá na Aclimação? Irmão, Jesus está salvando de montão. Ah, como eu quero que isso se torne, encha a cidade. Aleluia. Desculpa a minha franqueza, mas do que é que você tem conversado por aí? Aleluia. Sobre o que você anda falando? Sobre o teu time? Aleluia. Fale de Cristo, irmão. Espalhe a doutrina de Cristo. Anuncia Cristo. Cristo não perdia a oportunidade, não perca você também. Fale de Cristo, ensine a doutrina de Cristo, pregue Cristo para todos quantos você puder. Aleluia, e você vai ser muito abençoado por isso. Pode ter certeza do que eu estou falando. Essa doutrina, irmão, ela é um ensino vivo. Ele não é teórico. Paulo chega a dizer que a letra mata. Quando a pessoa não estuda com vida, com coração, quando ela não vai com afinco, com verdade naquilo, com sinceridade, com honestidade, ela acaba morrendo e não construindo. Essa doutrina de Cristo, ela é viva. A palavra de Cristo é viva. A Bíblia é o único livro que é vivo, irmão. Você abre a Bíblia sem saber onde que você está abrindo, e quando você abre, Deus fala com você extraordinariamente. E é de se assustar, porque fala tão claro, tão objetivo, que você até pensa: mas esse versículo sempre esteve aqui? Aleluia. Deus já falou comigo assim, irmão. Eu estava em um momento de desespero, eu não sabia o que fazer. Eu falei: Deus, fala comigo. Eu abri a Bíblia, os meus olhos pararam naquele versículo, eu li. Falei: Deus, mas tu és muito real. Aleluia. A doutrina de Cristo é uma palavra viva, não é uma teoria. Se a igreja permanecer na doutrina de Cristo, Jesus dizia aos judeus que criam nele: se vós permaneceis na minha palavra, na minha doutrina, verdadeiramente sereis meus discípulos. Sem essa marca, a doutrina de Cristo, palavra de Cristo, você não é discípulo de Cristo. Precisa da palavra. Isso é, a igreja sem a doutrina, irmão, ela se perde. A igreja, ela precisa da doutrina. Precisa desesperadamente. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 26. Que fareis, pois, irmãos, quando vocês se ajuntam para o culto?
quando vocês se reúnem para cultuar, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua estranha, tem profecia, tem interpretação de língua. Faça-se tudo para edificação. Mas note que no culto está a doutrina. Eu já fui nos cultos por aí que não tem doutrina, irmão. Tem um barulhão, todo mundo grita, todo mundo pula, todo mundo corre, é uma loucura. Mas cadê a palavra? A doutrina alimenta, a doutrina solidifica, a doutrina sustenta a igreja. Uma igreja que tem doutrina, ela é sólida. Vem vento, passa vento e a igreja continua. Vem prova e passa prova e a igreja continua. Vem crise, passa crise e a igreja continua. Essa pandemia do Covid-19 aí, irmão, fechou muita igreja, porque tinha muito barulho, mas não tinha doutrina. Quando não podia fazer culto, acabou a igreja, porque a igreja estava só no barulho, não tinha doutrina, os crentes não eram ensinados. A igreja tem que ter doutrina, você precisa de doutrina, você precisa. Se você quer ser um cristão forte, vitorioso, você precisa da doutrina de Cristo. Aleluia. Aleluia. Olha o que a Bíblia diz lá em 1 Timóteo capítulo 6, versículo 3 e 4. Se alguém ensina alguma outra doutrina, olha só, outra doutrina, e se não conforma com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo, e com a doutrina que é segundo a piedade, se essa pessoa não gosta da palavra de Cristo, não gosta da doutrina de Cristo, é soberbo e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, as quais nascem invejas, porfias, blasfêmias, ruins suspeitas. E segue a lista. Está vendo por que dá tanta confusão por aí, irmão? Está vendo porque tem lugar que tem gente que se pega dentro da igreja? Está vendo por quê? É por causa disso, porque se afasta do Evangelho de Cristo, se afasta da doutrina de Cristo. A igreja vitoriosa, a igreja que vence, ela zela, ela persevera, ela não quer outra doutrina senão a doutrina de Cristo, o Evangelho da renúncia, o Evangelho da piedade, da verdade, do amor verdadeiro, da fé genuína. Aleluia. Não quero cansar os irmãos, vou acelerar um pouquinho aqui. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Não vos deixeis levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque é bom que o coração se fortifique com a graça. Oh Deus, faz com que a tua graça enche os corações enquanto a palavra é ministrada. Deus permita que cada pregador que assumir essa tribuna não fale de si mesmo, não fale coisas que não tem nada a ver, mas que cada um que pregar nesse lugar pregue a tua palavra do jeitinho que ela é, para que a gente, mesmo que seja confrontado, a gente melhore na tua presença, e dia após dia a gente fique melhor diante de ti. Não para a nossa vaidade, nem para a nossa vanglória, mas para que o Senhor seja glorificado em nossas vidas. Deus, entra nesse cenário desta cidade e faz algo extraordinário para que a tua palavra seja desejada. Aleluia. Que os ouvidos não fiquem sentindo coceiras por ouvir coisas que não edificam, mas que o coração deseje, como uma criança que deseja o leite, aleluia, que nós desejamos a tua palavra, Senhor, a tua sã doutrina, aleluia, porque ela realmente, irmão, ela faz toda a diferença na nossa vida. Uma igreja alimentada pela doutrina, ela é forte. Vou falar de doutrinas que nós precisamos evitar. Aleluia. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 6 diz: expondo estas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Cristo Jesus, alimentado
com as palavras da fé e da doutrina que tem seguido. A doutrina alimenta, sustenta, solidifica. Uma igreja que tem doutrina é uma igreja firme. Põe isso na tua cabeça. Igreja vitoriosa, igreja que tem doutrina. Não tem doutrina, igreja fracassada. Vai acabar, uma hora ou outra vai acabar. Pode até inchar, irmão, incha. Tem bastante gente, de repente dá um negócio ali e acaba tudo. Porque precisa doutrina. Quando é doutrina de Cristo, pode acontecer o que acontecer. As pessoas estão olhando para Cristo e vão permanecer na presença de Deus. Aleluia. Doutrinas que devemos evitar. Primeiro, a doutrina dos fariseus. A doutrina do fariseu é hipócrita. Ele fala algo, mas ele não vive aquilo. Ele debate sobre questões elementares, mas ele não tem nada daquilo. Esse fermento dos fariseus nós devemos evitar a todo custo. Nós devemos evitar a doutrina dos homens, as quais coisas todos perecem pelo uso, segundo preceitos e doutrinas de homens. Ensinamento de homem que prende as pessoas, subjuga as pessoas, coloca debaixo do pé dele e fala: é do meu jeito. Eu sou e acabou. Você vai me ouvir, vai me escutar e vai ser do meu jeito. Doutrina de homem. E vai vir a cobrança depois. Pode ter certeza. A igreja não é para ser escravizada por homem nenhum. A igreja é livre pelo sangue de Cristo. E vai chegar o dia em que a noiva de Cristo vai estar na presença do noivo. E aqueles que a judiaram, fizeram qualquer coisa contra a noiva de Cristo, vai dar conta como? Aleluia. Está chegando um tempo bem difícil para esses homens. Doutrinas de homens. Olha, Marcos 7,7 diz: em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Mandamentos de homens. Mas também tem a pior, né? O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Aqui está dizendo nos últimos tempos. Bem-vindo aos últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos segundos da igreja na terra. Então esse é o tempo em que doutrinas de demônios estão sendo ensinadas em alguns lugares por aí. Mas o sangue de Jesus nos guarda e nos protege. Não vamos cair nessa armadilha. Nós queremos a palavra de Cristo. Nós queremos a doutrina de Cristo. Nós queremos a todo custo o ensinamento de Cristo. Aleluia. Segunda marca desta igreja vitoriosa é a comunhão. Eu não sei se você sabe o que é comunhão. A comunhão não é só eu e ele a gente até se dá bem. Não concordo com a metade do que ele fala, mas fazer o que, né, irmão? A Bíblia diz que tem que suportar uns aos outros, então vamos vivendo aí. Não, comunhão não é isso. Comunhão é fazer parte de. Quando você diz eu tenho comunhão com o irmão, quer dizer eu faço parte do irmão. O irmão faz parte de mim. A dor do irmão é minha dor. A minha dor é a dor do irmão. A igreja aqui, irmão, ela perseverava na comunhão. E não só na comunhão, no partir do pão, irmão. Tem lugar por aí que quando o pastor diz amém, some todo mundo, ninguém vê mais ninguém, porque ninguém tem comunhão com ninguém. Acabou o culto, desapareceu. É como que se some, parece ninja, desaparece. Meu Deus, irmão, tem que ter comunhão. Igreja é família. É família, nós temos que ter interesse pela vida do outro. Não para falar mal, não para criticar, mas para ajudar. Você tem necessidade, irmão? Eu estou aqui para te ajudar. Irmão, posso falar com você? Você pode me ouvir? Comunhão. A igreja perseverava na comunhão. A palavra comunhão aqui é koinonia, que é comunidade, amizade profunda. É objetivos e prioridades em comum. E a Bíblia fala muito sobre comunhão, irmão.
Não é a união, é a unidade, é fazer parte um do outro. Você sabe qual é a diferença entre união e unidade? Vou explicar facinho para você, um exemplo bem bobo, mas fácil de entender. A união é quando você vai lá no mercado e compra uma sacola de batatas. Você vem vindo com aquela sacola de batatas, todas elas estão dentro da sacola, é a união. Todas juntas na mesma sacola, união. Aí você chega em casa e descasca elas, e cozinha elas, e espreme elas, e mistura tudo numa panela só. Aí não tem mais qual batata é qual, misturou tudo, irmão, virou um purê de batata. Isso é unidade. É um fazendo parte do outro. Isso é unidade. A igreja, o propósito de Cristo para a igreja não é união. O propósito de Cristo é unidade. É unidade. Quer ver? A Bíblia diz lá, ó. Eu não vou falar isso aqui porque senão os irmãos vão embora, né? Aqui é a bênção apostólica. Aleluia. Efésios 4:3. Procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Nós temos que lutar para guardar a unidade do Espírito dentro da igreja. Se tem uma coisa que Deus odeia, é o irmão que semeia discórdia, é o irmão que faz inimizade com os irmãos, que causa divisão. Mas aquele que Deus ama é o pacificador, é aquele que procura fazer unidade, aquele que procura trazer unidade na igreja, que abre mão de alguns valores seus para que tenha unidade, que abre mão de alguma coisa sua para que tenha unidade, prefere pagar o preço para que a unidade seja mantida. Esse tipo de gente é honrado na igreja, irmão. Deus olha com bons olhos e abençoa poderosamente na terra, porque isso faz falta nos dias de hoje. Gente que zela pela unidade. Uma igreja vitoriosa não é só uma igreja que tem doutrina, mas também é uma igreja que tem comunhão. Aleluia. Jesus disse lá em João capítulo 17, versículo 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade. Cristo em nós, para que sejamos perfeitos em unidade, e para que o mundo conheça que tu me enviastes a mim. Quando a igreja está radiante de Cristo e vive em unidade do Espírito, o mundo olha para a igreja e diz: Cristo está ali. No meio daquele povo posso ver Cristo, porque eles têm comunhão, eles têm unidade, eles vivem em um só propósito, em um só Espírito, em uma só fé, em um só amor. Eles lutam por um só propósito. Aleluia. Que o nome de Cristo seja glorificado. É este o propósito. Aleluia. Comunhão com Cristo é a base, irmão. João capítulo 15, versículo 4 e 5. Estai em mim e eu em vós. Como a vara de si mesma não pode dar fruto se não estiver na videira, assim também vós, se não estiverdes em mim. Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Cristo é a videira e nós somos os ramos ligados. Nós estamos ligados na videira. Esta é a essência da comunhão. Comunhão com Cristo, comunhão uns com os outros, para poder dar fruto. Quando nós temos essa unidade, a igreja é vitoriosa. Temos que ter, irmão, o mesmo sentimento de Cristo para poder ter esta unidade. Olha só, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. Sem humildade nós não vamos conseguir manter a unidade. Não tem jeito. Sabe por quê? Porque você tem defeitos.
eu tenho defeitos. Se alguém diz que não tem defeito, esse é o mais defeituoso, porque todos têm defeitos. Se alguém diz, não, eu não tenho defeito nenhum, esse sim é que é o defeituoso. Bom é quando a gente reconhece que tem nossas falhas, porque aquele que reconhece que tem problemas, que tem falhas, ele é um candidato a mudar, ele é um candidato a melhorar. Mas quando ele acha que ele é perfeito, que ele é santão, então do que ele vai mudar? Nós temos que ter humildade, irmão. Nós temos que ter humildade para reconhecer as nossas fraquezas, para poder reconhecer o irmão, para poder abençoar o irmão, para poder estar com o irmão, não só no momento da tristeza, mas também no momento da alegria, no momento da vitória. Tem gente que até gosta de estar no momento da tristeza com o irmão, chorando e dizendo, mas que triste, né, irmão? Puxa vida, que triste. Mas se o irmão tiver vitória, ele não quer estar lá comemorando, porque ele que queria ter a vitória. Isso é falta de humildade. Falta de humildade. A igreja precisa, a igreja vitoriosa, ela tem o mesmo sentimento de Cristo. Olha só, Romanos capítulo 8, versículo 17. E se nós somos filhos, somos também herdeiros, e herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também sejamos glorificados. Se nós somos participantes das tribulações, nós também seremos participantes da glória. Se nós temos comunhão no sofrimento, nós também teremos comunhão na vitória. Aleluia. A igreja precisa de comunhão. Olha só o que a Bíblia diz na oração do Pai Nosso: vós orareis assim, Pai Nosso. Não é Pai meu, não é meu Pai, é Pai Nosso, que estais nos céus, o pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Sabe o que Jesus está ensinando? Jesus está ensinando que até nas nossas orações, muitas vezes nós somos egoístas. Nós estamos preocupados com a nossa vida. Só que quando você pede pão para você, você tem que se lembrar que o irmão também come pão. Quando você come carne assada, tem que se lembrar que o irmão também gosta. Muitas vezes a gente pensa que está crente demais porque está orando bastante, mas a nossa lista de oração é toda voltada para nós. Sabia que o Deus Pai, teu Pai, Ele é Pai do africano, Ele é Pai do indiano, Ele é Pai de todos. Sabia que Deus não é evangélico? Não, irmão. Deus não faz parte da renovada do Brasil. Deus é Deus de toda a terra. Quando Ele está olhando para mim, Ele está olhando para o outro também que está sofrendo. Quando eu estou passando por um momento, às vezes está faltando um pedaço de pão, eu estou lá desesperado. Deus, olha para mim, Senhor, eu sou teu servo, me falta um pedaço de pão. Aí Deus olha para mim e diz: está vendo lá teu irmão? Faz muito tempo que não come pão. E olha ele lá de joelhos me agradecendo pela vitória. Deus está vendo você, mas está vendo todos. É coletivo, é unidade, irmão. A nossa preocupação não tem que ser só comigo, só com a minha família. Nós temos que preocupar com todos. A igreja vitoriosa é uma igreja que tem comunhão. Ela tem sentimento de coletividade. Se eu vivo bem, eu quero que todos ao meu redor vivam bem. Aleluia. Até onde eu puder alcançar. Essa igreja aqui, a igreja primitiva, sabe o que eles faziam? Sabe o que eles fizeram? Eles venderam tudo que tinha. Chegaram nos apóstolos e falaram assim: nós viemos trazer o dízimo. Derrubaram tudo. A partir de agora nós não temos nada. Está tudo na mão de vocês. Vocês são representantes de Deus e nós estamos aos seus cuidados. Já pensou, irmão? Se implantar uma doutrina dessa nos dias de hoje, coitado do pastor, vai ser preso, vai ser assassinado. Aleluia. Tem gente que fica brigando por causa de 10%. Mas tem que dar 10%, pastor. Que 10%, rapaz? Tem que dar tudo. No Novo Testamento você não dá 10%, você dá tudo e Deus te abençoa. É claro, nós temos o dízimo como 10%. Não estou falando para os irmãos que tem que vender tudo que tem e dar para a igreja.
Eu estou falando que a regra do Novo Testamento não é 10%. A regra do Novo Testamento é tudo. Aleluia. Esse é o padrão do Novo Testamento. Você entrega tudo para Cristo. Eu me lembro de uma história de um índio que está sendo evangelizado, e ele quer aceitar Jesus, e ele chega no pastor e diz: pastor, se eu der a minha espingarda para Jesus, Jesus fica feliz? O pastor fica olhando para ele. Ele diz: pastor, eu vou dar a minha espingarda e o meu cobertor para Jesus, agora Jesus vai ficar feliz. E o pastor fica olhando para ele. Ele diz: pastor, eu vou dar a minha espingarda, o meu cobertor e o meu cachorro para Jesus, agora Jesus fica feliz. E o missionário fica olhando para ele. Aí ele cai de joelho e fala assim: agora não me sobrou mais nada, só sobrou eu vou me entregar também para Jesus. Aí o pastor disse: agora sim. Ele quer você, ele quer tudo. Aleluia. Ele não quer 10%, ele quer você. Aleluia. Ele quer tudo. Entrega tudo nas mãos de Deus, irmão. Deixa Deus guiar a sua vida, deixa Deus conduzir a sua vida. Aleluia. Isso é comunhão, quando você confia totalmente em Deus. Aleluia. Gálatas capítulo 6, versículo 10. Olha só, irmão. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. A igreja é uma família. Uma vez eu passei um ensinamento aqui na igreja, irmão, e eu falei sobre isso. Se a igreja não está cuidando nem os da família da fé, tem igrejas grandes por aí, irmão, que entra bastante dinheiro, e tem membro da igreja passando fome, e ninguém se interessa, ninguém vai atrás de ajudar. E daí faz culto de missões e levantam 30 mil reais de missões, e esse dinheiro ninguém sabe para onde vai. E tem gente dentro da igreja passando fome, precisando de uma cesta básica, e eles não querem saber. A família da fé precisa ser honrada. Deve haver interesse da parte de todos, que todos estejam bem. Procura saber o estado do teu irmão. Se tu perceber que o irmão que senta do teu lado está com alguma dificuldade, ajuda ele, irmão. Apoia ele, procura. A Bíblia diz que nós devemos comunicar com os santos nas suas necessidades. O crente não tem que recorrer a recursos lá fora, ele tem que primeiro confiar na família. Aleluia. É isso que uma igreja vitoriosa, uma igreja que tem doutrina e uma igreja que tem comunhão, diz ela, que prioriza a comunhão. Seguindo adiante, como já foi dito hoje, nós somos um corpo. Vós sois o corpo de Cristo. E tem como separar uma parte do corpo e essa parte separada continuar viva? Não dá, irmão. O corpo é ligado. Todo o teu corpo trabalha num propósito de estar vivo. Todo o teu corpo está trabalhando para que ele se mantenha vivo. Assim também a igreja de Cristo, todo o corpo trabalha para que eles possam viver o corpo inteiro vivo na presença de Deus. Aleluia. Terceira marca de uma igreja vitoriosa: oração. Eu não vou perguntar quem gosta de orar aqui. Mas o crente deve gostar, né, irmão? Tudo que a igreja quiser, tudo que a igreja precisar, tudo mesmo, tudo, a igreja vai conquistar através da oração. Não é através de protesto, não é através de banner no Facebook, não é através de estratégias. Nós temos a melhor estratégia, o nosso planejamento aqui, ele é fantástico. Não é oração. Começa e termina, começa, anda e termina com oração. A igreja precisa orar.
A igreja não precisa só orar, a igreja precisa perseverar na oração. João capítulo 15, versículo 7, Jesus disse: se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Já pensou? Que poder? Você pede o que você quer. Só lembrando, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Não é o crente individual, o solitário dizendo: Deus, eu quero que essa rua mude de lugar. Eu quero que esse rio suba a montanha. Não é isso. É a igreja em unidade, com a doutrina de Cristo implantada dentro dela, que ela vai determinando as coisas e as coisas vão acontecendo. Oração. A igreja deve perseverar na doutrina, perseverar na comunhão e perseverar na oração. Efésios capítulo 6, versículo 12: não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Que lugar é esse, irmão? Que lugar é esse? Lugares celestiais? Tu está pensando que um anjo vai vir te pegar e vai te levar lá no céu para você brigar? É pela oração. É oração, irmão. Lugares celestiais é lugar de oração. É onde você se posiciona em Deus e batalha e vence e liga e desliga e abre e Deus te honra. Alguém pensa que o diabo está lá no inferno, sentado num trono amarrado, sem saber o que fazer. Mentira. O diabo está nas regiões celestiais e está procurando destruir a igreja. Neste exato momento, ele está querendo fazer alguma coisa para acabar com a igreja de Cristo, porque é a única ameaça que ele tem contra o império dele, a igreja. Não são os governantes, não são os poderes econômicos. A única ameaça que o diabo tem é a igreja em oração na presença de Deus. A igreja é o maior poder que existe na terra, irmão. Que tal se a igreja soubesse disso? Que tal se a igreja vivesse essa essência mesmo? A igreja é o maior poder que existe. Nem o inferno pode com a igreja. Mas uma igreja na doutrina, na comunhão e na oração. Uma vez eu li um livro, Oração, a chave do avivamento. Livro bom, leia, muito bom. Só que eu descobri que oração não é só a chave do avivamento. A oração também é a mantenedora do avivamento. Pois que o avivamento acontece, a oração intensifica e a oração não para. Uma igreja que começa a orar e não para mais de orar é uma igreja vitoriosa. Uma igreja que começa a orar e Deus começa a trabalhar e ela para de orar, ela não é uma igreja vitoriosa, ela se desfaz, ela se acaba. Igreja tem que continuar orando. Perseverava na oração. Perseverar. O meu e o seu problema é que a gente até ora, mas a gente não persevera na oração. Aleluia. Olha o que a igreja faz. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado no céu. Mas preste atenção, tudo o que ligardes, está no plural, é igreja. Tudo que ligardes é comunhão, é palavra de Cristo dentro do coração em comunhão, liga e desliga. E tudo o que desligardes será desligado no céu. Também vos digo que se dois de vós, olha só que fantástico, se dois de vós concordarem na terra acerca de qualquer coisa que pedirem, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você sabia, irmão, que a oração em concordância, ela tem um poder tremendo. Você consegue concordar com a oração de outro?
Você consegue realmente pegar a situação daquele irmão para você e vocês dois orarem no mesmo sentimento? Jesus está dizendo que se vocês concordarem de verdade, Deus vai mudar aquela situação, Deus vai fazer acontecer. Mas tem que haver concordância, tem que haver unidade. Aleluia. Olha só, Atos capítulo 4, versículo 31. Esta igreja, e tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo, e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Eles oraram e o lugar moveu, a presença de Deus chegou, irmão. Eles oraram e o lugar se moveu, e todos foram cheios do Espírito Santo. Ainda hoje comentei com os irmãos: meu Deus, irmão, acho que nós estamos sem moral, porque nós estamos orando e nada tem acontecido. Acho que está faltando essas coisas aqui, irmão. Deus quer fazer coisa grande, Deus quer mover as coisas de lugar, irmão. Deus quer encher as pessoas do Espírito Santo. Quando o pregador pregar, ele não vai ser só uma corneta gritando, vai ser o próprio Deus na vida do pregador, cheio do Espírito Santo, com ousadia de Deus. Aleluia. Deus está nesse negócio, irmão. Quando esses homens aqui pregavam, a Bíblia diz que o Senhor cooperava com eles com sinais e prodígios. Vou explicar para você. Enquanto o pregador está pregando, Jesus está curando. Enquanto o pregador está falando, Jesus está transformando vidas. Está acontecendo coisas extraordinárias. Enquanto o pregador está pregando, o Senhor está curando, está libertando, está fazendo coisas grandes. Glória a Deus. O Senhor Jesus cooperava com sinais e prodígios, e eles pregavam com ousadia. Quer ver o poder da oração? Atos capítulo 12, versículo 5. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Pedro foi preso. No capítulo 12, no primeiro versículo, diz que mataram a Tiago à espada. E como a multidão gostou do filme, falaram assim: então marra Pedro para matar amanhã. Segura Pedro que amanhã nós repete o filme. E o povo ficou na expectativa, e o rei está na expectativa, e está todo mundo esperando: amanhã vamos matar Pedro. Mas só que a igreja está em oração. E quando a igreja ora, sabe o que acontece? Deus envia anjo se manifestou na cadeia, as cadeias de Pedro caíram, não precisou nem de chave, os portões foram se abrindo, não precisou arrombar nada, e Pedro vai caminhando atrás do anjo bem faceiro. Quando chega lá fora que ele se dá conta, não é uma visão, é real, eu realmente estou livre. Irmão, quando a igreja ora, acontece coisa que você nem sonha, coisa extraordinária, coisa que você não é capaz nem de conceber com a mente. Você não tem como conceber aquilo que Deus pode fazer quando a igreja ora. O que a igreja precisa fazer? Orar, e orar, e orar. Um ancião estava à beira da morte. Perguntaram para ele: qual é o conselho que o senhor dá para a igreja antes do senhor partir para o Senhor? Ele disse: fala para a igreja orar. A igreja precisa orar. A igreja precisa orar hoje, precisa orar amanhã e orar todos os dias, incansavelmente. Uma igreja vitoriosa é uma igreja que tem doutrina, tem comunhão e tem oração. Quanto tempo nós oramos por dia? Quanto tempo
tempo a igreja consegue se reunir para orar junto? Sério, quanto tempo? Esses dias atrás eu fui quase atravessado por uma palavra. Uma pessoa disse assim: o pastor ficava orando demais e a gente tinha que ficar ouvindo ele orar. Eu falei: o que eu faço? O que eu falo com uma criatura dessa? Irmão, ouvindo ele orar? Por que tu não está orando também? Eu li o livro As Armas da Sua Guerra. O autor foi na igreja do pastor David Poyong-Chu, que faleceu. O Senhor recolheu agora há poucos dias atrás. Ele foi no culto porque ele ia pregar. E daí o pastor levantou de pé e disse assim: agora vamos orar, irmãos. E os irmãos começaram a orar. E o pregador está esperando os irmãos parar de orar. Mas a oração não para. E ele olha para baixo, os irmãos estão orando, estão guerreando lá embaixo. O negócio é intenso. Ele abre o olho e diz: meu Deus do céu, será que hoje eu prego aqui? Os irmãos oram com intensidade, eles oram sem parar, sem falar, irmão, que essa igreja que foi conhecida como o maior templo evangélico do mundo, ela tinha um subterrâneo embaixo, que era oração 24 horas por dia. Saía uma equipe, vinha outra, saía uma equipe, vinha outra, culto acontecia, a oração não parava, culto parava e a igreja continuava orando. Só podia dar certo, irmão. Que tal se a gente copiasse isso, hein? Aleluia. Uma igreja em oração 24 horas por dia, irmão. O tempo todo orando. Aleluia. Mas não é para Jesus dar carro, dar casa, não. É para o reino de Deus invadir essa cidade, para o reino de Deus entrar nas casas, para libertar de demônios, para libertar de maldade, para salvar famílias inteiras. É isso, é reino de Deus. O reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito Santo, diz a Bíblia. Não é comida nem bebida. O reino de Deus não é físico, ele é poderoso para entrar no coração de uma pessoa e transformar ela completamente. Aleluia. Para mim encerrar, irmão, Efésios 6:18 diz: orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Eu falei de 4 marcas. Pastor, o senhor falou 3. O senhor falou doutrina, o senhor falou sobre comunhão e o senhor falou sobre oração. Então, a 4ª marca de uma igreja vitoriosa é uma igreja perseverante. A igreja vitoriosa não é uma igreja que de vez em quando fala do ensinamento de Cristo. A igreja vitoriosa não é uma igreja que de vez em quando se interessa pelo bem dos outros e de vez em quando faz uma oração. A igreja vitoriosa, a igreja que vence o inferno, a igreja que cresce em Deus, é uma igreja que persevera na doutrina de Cristo, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Aleluia. Se coloque de pé, irmão, vamos orar. Mateus 21:22, que essa palavra se cumpra em nossas vidas. Tudo que perdides em oração crendo, recebereis. Eu li aqui João 15:7, se vocês estiverem em mim e as minhas palavras estiverem em vós, tudo que vocês pedirem vos será feito. Note bem, comunhão, palavra de Cristo, tudo vos será feito. Tudo que vocês determinarem vai acontecer. Vocês ligam e Deus concorda com vocês. Já pensou, irmão? Esse é o sonho para uma igreja. Isso é o que eu quero para essa igreja. É isso que eu quero para você, para a sua vida. Aleluia. É uma vida vitoriosa em Deus. Aleluia. E sabe o que acontece? Sabe quem dá crescimento de igreja? Quem dá vitória para a igreja? No fim desse capítulo que nós lemos Atos 2:42, no versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias
acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de se salvar. O crescimento da igreja quem dá é Deus, irmão. É Deus quem dá o crescimento. É Deus quem dá o crescimento. Pastor, eu, você, nós não temos controle de nada, mas Deus controla todas as coisas. É Deus que controla, é Deus que está no controle de tudo. Vamos orar ao Senhor. Ó Deus de poder, Deus de maravilha, nós te amamos, Jesus. Nós te glorificamos porque o Senhor é fiel. Nós te louvamos, meu Deus, porque a tua palavra é a verdade. E a nossa oração neste momento, nosso pedido é: Senhor, ajuda-nos a compreender a tua palavra, ajuda-nos a entender o teu propósito, para que perseveremos, Deus, na tua doutrina, no teu ensinamento, na tua palavra. E, Senhor, também que haja o mesmo sentimento em todos, que haja o mesmo espírito em todos, a mesma fé em todos, que participemos uns dos outros para a glória de Cristo, que não tenhamos comunhão só na ceia, mas em todo momento, Senhor, sejamos íntimos em Ti, para a glória do Teu nome, e ensina-nos a orar, assim como tem ensinado os Teus servos durante toda a história dos vencedores da igreja. Ensina-nos a orar neste lugar e nos ajuda a perseverar em Ti, porque aquele que perseverar certamente alcançará a salvação do Senhor, alcançará a vitória do Senhor, terá bons resultados em nome de Jesus.